Pessoal, vamos falar sobre um caso muito sério, que é a possível reabertura da investigação sobre a morte do ex-candidato à presidência da República na eleição de 2014, o Eduardo Campos. Como todos sabem, o Eduardo Campos foi vítima de um acidente aéreo na cidade de Santos em plena campanha eleitoral. Bom, mas antes de falarmos sobre esse caso, que é sobremaneira importante para o Estado brasileiro, porque afinal de contas era um candidato à presidência da República que faleceu tragicamente em um misterioso acidente aéreo. Antes disso, quero agradecer você aqui pela presença assídua de sempre e dizer que não tem jeito, preciso do seu like, preciso aí da sua inscrição e que você continue compartilhando os vídeos, porque a plataforma não está notificando os inscritos, a plataforma está limitando o alcance e fazendo de tudo para que os canais que não sejam de esquerda sejam encolhidos. Isso para desestimular aos produtores de conteúdo que não são de esquerda e para que os canais, enfim, deixem de existir. Então não tem jeito, o seu like é muito importante, a sua inscrição, veja se sua inscrição está realmente aí ativada ainda, compartilhe com pelo menos um grupo, com um amigo, com tantos que vocês possam e queiram fazer isso, está certo? Vamos seguir então este caminho. Pessoal, comente também e já logo, digam aí, não se esqueçam de onde é que estão falando, né? Qual estado, qual cidade, como é que está a temperatura. Vamos fazer esse canal juntos e próximos cada vez mais. Caso Eduardo Campos, o irmão do ex-governador e candidato Eduardo Campos, o irmão dele, o advogado Antônio Campos, desde a morte do seu irmão, eu estou falando isso baseado em várias entrevistas que o doutor Antônio Campos concedeu. Ele nunca acreditou que aquilo tratou-se de um acidente, resultado de uma força maior, ou seja, de uma ação, de uma falha humana, de uma força da natureza, de uma falha mecânica. Não. Obstinado que é, ele e outros familiares, eles passaram a dedicar-se a, vamos dizer assim, trilhar pelo caminho daquilo que estranhavam naquele acidente. Foi contratando profissionais, foram buscando acesso a informações. Resultou que quase 10 anos depois, aquilo aconteceu em 2014, quase 10 anos, agora no primeiro semestre de 2023, eles por fim, lastreados por indícios, elementos de prova e por um completo e complexo laudo pericial, de 246 laudas, o acidente ocorreu em São Paulo. Naquele momento, como era um candidato à presidência da República, houve a abertura de um inquérito, o Ministério Público Federal atuou, a Polícia Federal atuou, e esses inquéritos restaram arquivados e inconclusivos. Então essas coisas ficaram sob a batuta da Justiça Federal de São Paulo, porque o fato ocorreu em Santos, a queda do avião na cidade de Santos, vocês se recordam. Lastreados com toda essa documentação, eles pediram a reabertura da investigação. O Ministério Público Federal de São Paulo negou, disse que não há por que reabrir. O juiz da 5ª Vara Federal do Estado de São Paulo, o que fez? Remeteu para o superior daquele órgão do Ministério Público Federal que se negou, remeteu esse pedido de reabertura para a Procuradoria-Geral da República, que é a cúpula do Ministério Público Federal. Inclusive hoje, domingo, dizem que Lula já escolheu o futuro PGR, que é o tal do Guinaud, este que era o titular aí da chefia do Ministério Público no Tribunal Superior Eleitoral. Vamos ver no que vai dar. O fato é o seguinte: este homem, o doutor Antônio Campos, advogado, irmão da vítima, ele é incansável. Não pensem que o doutor Antônio Campos deixará por menos se o novo Procurador-Geral da República emitir uma decisão com pouca fundamentação, dizendo ele que não é possível, que não tem necessidade. Vejam, esse homem passou 10 anos pacientemente buscando e organizando elementos indiciários de que seu irmão, e é isso que está no laudo, parte do laudo
foi ventilada em alguma matéria ou outra. Em determinado momento desse laudo pericial, desse parecer baseado no laudo pericial, ali é veiculado um verdadeiro roteiro, inclusive, de como chegar a determinadas pessoas que, segundo o doutor Antônio Carlos e os profissionais, nomes de pessoas que podem ter atuado na construção, são palavras do parecer, na construção deste, aspas, acidente. E demonstra, nesse laudo também, são demonstrados, segundo se repercutiu, indícios de assassinato. É um fato gravíssimo que esperamos nós, a bem do Estado brasileiro, porque tratava-se de um candidato à presidência da República, na noite anterior à manhã do acidente, havia dado uma excelente entrevista, aquela famosa sequência de entrevistas de um telejornal aí, de uma TV que hoje é muito ligada a Lula, e na manhã seguinte, ele e os demais que estavam naquela aeronave se desintegraram no acidente. É bom que o Estado brasileiro, não custa, é bom que o Estado brasileiro, claro, se estiver diante de elementos mínimos, ainda mais uma vez se dedique à investigação desses fatos. Nós, na democracia brasileira, vamos dizer assim, na história brasileira, tivemos vários fatos de acidentes aéreos curiosos, obscuros, a maioria deles tentaram encerrar fórceps com laudos inconclusivos e até hoje pairam grandes dúvidas. Vou lhes dar um exemplo, quem é do canal já dei um exemplo aí outro dia. Um acidente aéreo que vitimou circunstâncias muito estranhas. Poucos meses depois de deixar a presidência da República, o ex-presidente Castelo Branco, em 69. Até hoje pairam dúvidas imensas, porque o laudo é bem, o parecer, os estudos, o laudo de perícia ali, aquela coisa toda, bastante mambembe. Desaparecimento também, depois de Ulisses Guimarães, parece grandes dúvidas até hoje. Desaparecimento também, acidente aéreo do ministro Teori Zavascki, ministro do STF, que era relator da Lava Jato, no auge da grande problemática da Lava Jato. O filho do ministro Teori até hoje jura de pé juntos e firmes de que seu pai fora vítima de um complô. É o filho que diz abertamente em entrevistas públicas, não sou eu. E também, antes inclusive do Teori, o acidente do próprio Eduardo Campos. Então, já que, por exemplo, uma coisa curiosa, o doutor Antônio Campos, advogado e irmão da vítima, Eduardo Campos, disse que está enfrentando grandes dificuldades para conseguir uma reunião, uma audiência com o ministro da Justiça, o Flávio Dino. Desde janeiro tem pedido audiência ao Flávio Dino, para dizer, ministro, é uma questão de, inclusive, isso pode ser uma nódoa no nosso sistema democrático. E dê uma força para que essa coisa possa ser melhor investigada. Afinal, o senhor é o chefe da Polícia Federal, o ministro Flávio Dino. Mas até agora, Flávio Dino não deu nenhuma resposta ao doutor Antônio Campos. Não tiveram até agora Ministério Público Federal, Polícia Federal, em relação ao caso do Eduardo Campos, caso que está sendo trabalhado, diligenciado pelo educado e elegante doutor Antônio Campos, advogado de seu irmão. Esses órgãos, Polícia Federal, Ministério Público Federal e Ministério da Justiça, não tiveram a mesma diligência com este importante caso, como com este caso praticamente bizonho, que Flávio Dino, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal está dando tanta importância nestes meados de novembro, que é investigando Bolsonaro por suposto crime de importunação intencional de baleias jubarte, de cetáceos. Meus amigos, este é o Brasil. Quero dizer a vocês o seguinte, este homem não passou 10 anos para fazer um espantalho. Provavelmente esse trabalho, essa perícia, esses elementos que ele traz agora, materializados num parecer e
com esse parecer, pede a reabertura do caso, trazendo indício que seu irmão for assassinado, provavelmente não é balela. É preciso que os órgãos públicos prestem o serviço público a bem de elucidar se de fato fora um triste acidente ou se estaríamos diante de, aí sim, um crime político.